Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência à série de palestras promovidas pela Casa de Fabiano, hoje eu vou trazer aqui para nós um capítulo do livro Missionários da Luz, esse livro riquíssimo, aliás, a coleção inteira, né? A série inteira do André Luiz, a série André Luiz, ela começa com o Nosso Lar e termina com A Vida Continua, e A Vida Continua. São livros, são 16 livros, assim, de muito ensinamento, né? São riquíssimos. E eu me recordo quando eu li esse livro há muitos anos atrás, esse capítulo, ele ficou muito marcado, né? Ele é um capítulo marcante mesmo. É uma história longa, não vai dar para a gente ler o capítulo inteiro, né? Eu vou resumir a história para que vocês... E fica aí, né? Está aí na legenda, aonde encontrar a história, né? Para que todos possam ir ler, porque vale a pena realmente. Mas é para a gente ter assim, uma ideia, um panorama geral da ideia que traz esse capítulo, né? Intercessão significa interceder, né? Ou interceder no sentido de ajudar, né? De fazer algo positivamente. Então aqui a gente vai ver como que funciona essa ajuda, essa intercessão dos espíritos, né? Que estão do lado de lá trabalhando. Aqui vai ser um exemplo, tá? Eles têm milhões, várias formas de estar nos ajudando aqui enquanto encarnados, né? Então, é possível, desde que haja o merecimento, que haja essas intercessões em nosso favor. Então, quantas e quantas e quantas são as situações que ocorrem, que nos favorecem, que nos ajudam, que nos aliviam, né, que nos trazem consolo, conforto e que são obras ali da espiritualidade. A gente não vai saber exatamente todo o trabalho que se desenrolou, né? Mas a gente vai sentir ali se a gente tiver aquele merecimento. Então eu trago para nós hoje essa história dessa intercessão que ocorreu aqui, né? Então o Alexandre, ele era o mentor, né? Que estava ali junto com o André Luiz nessa tarefa aqui, né? Em tarefas de aprendizado. Um belo dia, ele estava ali, né, terminando os trabalhos, junto com o André Luiz, ele era o orientador. E ele foi procurado por duas senhoras encarnadas. Então, essas duas senhoras encarnadas, né, uma tinha uma condição um pouco melhor, né, tanto que ela vai e o reconhece, né, ela vai procurar, né, e ela está levando uma outra mais acabrunhada, né? Então, uma era amiga da outra e foi levar para ele pedindo ajuda para ele, né? Porque aquela outra que estava ali tristonha, né? O padrão vibratório dela ali se percebia que era mais inferior. Ela estava muito triste porque o marido havia morrido fazia pouco tempo. E ela estava muito entristecida por causa disso, né? Gente, eu tô contando porque se eu for ler não vai dar tempo, então eu tô contando, né? E a morte do marido estava envolta ali em muito mistério, né? Porque ele foi encontrado morto. Na verdade, era o segundo marido dela. Ela tinha o primeiro marido, então essa mulher começa a contar, ela passa a contar para o Alexandre, né, a viúva, as dores dela. Então ela conta. No livro ela começa a falar que ela foi casada, né, e o primeiro marido dela cometeu suicídio. Ela ficou muito arrasada com isso, mas logo em seguida ela conheceu uma outra pessoa, um outro rapaz, né, ali, e casou-se com ele e estava muito feliz no casamento, tiveram 3 filhos, mas ele era uma pessoa assim muito entristecido, melancólico, ele não era uma pessoa ali muito feliz, ela percebia, tentava ajudar, mas não sabia o que ele tinha, né?
E aí, um belo dia, ele aparece morto, com um tiro no coração, né? E a arma jogada a certa distância, assim. A polícia e as pessoas não sabiam, né? Notícias assim do crime, trabalhavam com uma hipótese de suicídio. Mas ela não acreditava, ela falava, não, nunca, né? Meu primeiro marido, né, já havia cometido suicídio, o segundo não, né? Tipo assim, acho que na cabeça dela 2 raios não caem duas vezes no mesmo lugar, um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Então ela não acreditava, ela não trabalhava. E ela achava que ele havia sido assassinado. E ela tinha essa curiosidade dentro dela, né? E por isso ela vai procurar, ela conduzida por essa amiga, ajuda para os benfeitores espirituais para ter notícias dele, porque ela não tinha notícias, né, dele, não sabia como ele estava, como ele não estava, e também para saber esclarecer em que circunstâncias que ele morreu, né? Então, assim acontece. Bom, aí o Alexandre, que ele recomenda? Ele ouve elas com paciência, né? Fala para elas retornarem para o corpo, que ele ia ver o que seria possível fazer, né? E aí, ele dá aquelas, antes de falar para elas voltarem para o corpo, ele dá mensagens ali de calma e coragem, força, né? Para elas ali. Faz ali, conversa com elas com palavras encorajadoras, né? Que só aquela conversa já foi ali meio que balsamizante. Então elas retornam e ela acorda no outro dia com a boa sensação de ter encontrado com um benfeitor, né? Com um anjo da guarda, sei lá, que consolou o coração dela, que falou para ela guardar as esperanças, né? E ela estava com esperanças de que ela obteria notícias do marido. E ela deixa bem claro que ela tinha bons propósitos, ela não queria saber o que aconteceu, ela acreditava que ele havia sido assassinado e ela não tinha desejo de vingança, nada, era só para saber mesmo, curiosidade, né? Mas realmente estava disposta a aceitar, né? Sabia que não estava revoltada com os desígnios de Deus, né? E aí, o que acontece? O André Luiz sugere para o André Luiz, ele é muito legal porque ele é bem intempestivo, assim, né? Porque o Alexandre fala assim, olha, amanhã nós vamos lá na casa, né? Vamos lá para tentar prestar um auxílio. E o André Luiz fala assim, mas não é muito mais fácil usar os poderes mentais, né? Que eles têm. Obviamente o Alexandre, no caso aqui, facilmente ele conseguiria ali, pela emanação, pela condição dele, visualizar aonde o espírito estava, né? Para poder dar as notícias. E o André Luiz fala, mas por que precisa ir lá na casa? Não basta você, né, usar da sua capacidade mental para localizar o espírito, né? E o Alexandre, ele dá um ensinamento. Alguns ensinamentos eu vou ler porque a gente está aqui num momento de reflexão, de aprendizado, né? Então, olha, quando o André Luiz fala que, né, não seria mais prático invocar diretamente o esposo desencarnado através de nossos poderes mentais, né? Então, fazer uma evocação. E o Alexandre responde: sem dúvida, esse é o método mais fácil e, em muitos casos, devemos mobilizar semelhantes recursos. Entretanto, André, o serviço intercessório, para ser completo, exige alguma coisa de nós mesmos. Olha que ensinamento que ele está dando, alguma coisa de nós mesmos. O que seria esse alguma coisa de nós mesmos, né? Uma dedicação maior, uma compreensão maior, não é simplesmente, tá aqui, pronto, acabou, né? Como muitas vezes a gente faz as coisas com muito imediatismo, né? Faz por desencargo de consciência. Não era o caso aqui.
Então ele fala, olha, concedendo à nossa irmã Esther algo de nosso tempo e de nossas possibilidades, seremos credores de mais justos conhecimentos respeito à situação geral, enriquecendo simultaneamente os nossos valores de cooperação. Quem dá o bem é o primeiro beneficiado, quem acende uma luz é o que se ilumina em primeiro lugar. Então veja que esse é o ponto de vista de um espírito que já está mais adiantado do que nós, de um espírito que já tem uma lucidez maior. Muitas vezes a gente até se dispõe a fazer o bem, mas da maneira mais rápida e prática, sem o cuidado dos detalhes, né? Os detalhes do carinho, da atenção. E ele sabe que isso que faz toda a diferença e que o mérito, na verdade, está aí, né? Então, o que eles fazem? Eles vão até a casa, né? A casa da viúva. Quando eles chegam lá, eles observam uma cena lá peculiar, né? A viúva, eles estavam jantando, tinham vários desencarnados ali na casa, né? E muitos desencarnados, assim, espíritos numa condição bem difícil, se acercavam. Então morava na casa a viúva, os 3 filhos e um casal de velhos, que eram tios da viúva, né? E esse casal de velhos, eles tinham a vibração deles muito inferior, né? Muito baixa. Então, em torno desse casal é que estavam aquelas entidades ali. E enquanto eles se alimentavam à mesa com aqueles sentimentos de revolta, de angústia, de reclamação, de queixa, o casal de idosos, né? Aquelas entidades ficavam ali comungando do alimento que eles comiam, né, à mesa, das emanações ali, absorvendo, né, ali como se estivesse aspirando, né, se alimentando também ali das emanações e dos pensamentos e das emanações do alimento mesmo, de tão materializados que eram, né? Então, isso é uma curiosidade, o André Luiz relata isso daí, fica impressionado, tem todo um ensinamento do Alexandre dizendo por que isso acontece, mas a gente não vai se deter aí por causa do tempo, tá? Então, quando eles veem essa cena, tudo, né? Mas o marido não estava, né? O que o Alexandre faz? Ele sai rapidamente, ele vai procurar, isso aqui também é muito interessante. Ele vai procurar, olha, deixa eu achar aqui. Olha aqui, ele vai procurar um visitador, eles chamam de irmão visitador. O que seria esse irmão visitador? Então ali, olha, em todos os lugares, então o mundo material, ele se funde de alguma forma com o mundo espiritual, né? Então são duas dimensões simultâneas, né? O mundo material e o mundo espiritual. Então ali eles estavam naquela casa, né? Situada numa rua, num bairro, tudo material. Mas na esfera espiritual e com as pessoas encarnadas. Então, na esfera espiritual, tem os espíritos que estão ali em trabalho, né? Naquela região. Então, ali, vamos supor, naquela rua, tem os espíritos que protegem, que trabalham, são como guardas na rua. São esses espíritos visitadores. Então, eles são os protetores ali de localidades. Então, não estamos sós de forma alguma, né? Então ele vai e procura o visitador ali daquela região, daquela rua, e pergunta para ele se ele sabia notícias. E ele diz que sabia, né? Ele fala que e ele conta o que aconteceu. Falou, olha, ele se suicidou. E aí ficou aquela situação, porque nossa mulher não acreditava de maneira alguma que havia sido suicídio, mas sim, né? O visitador viu e tal. E aí, né, o André Luiz, né, e aí o visitador conta, fala que tentou socorrer, só que não foi em vão as tentativas ali de socorro, né, que ele estava planejando já há um tempo, né, comprou a arma e atirou contra o próprio peito e jogou a arma longe para dar a ideia de que foi um assassinato, um crime, né. E ele tentou ali socorrer, só que não conseguiu, porque um grupo ali, um bando que ele fala
de espíritos ali vampirizadores, né, abusaram do infeliz e levaram ele levaram o espírito dele junto e ele não sabia para onde. Aí foi perguntado, mas e a causa do suicídio, né? Ele não sabia, ele falou, não faço ideia, mas ele se suicidou, o visitador. Então, nesse momento, aí sim, nessa situação, o Alexandre precisou fazer uso ali da sua capacidade mental para tentar localizar, né? E em alguns momentos ele se manteve em concentração e em breve ele falou, vamos, né? Já sei onde ele está. E parte com o André Luiz. Bom, eles vão andando e chegam essa parte ela é bem assim chocante até, né? Eles chegam numa região ali afastada de um matadouro onde se matam animais, né? Bois, tal, vacas, tal, um matadouro. E quando eles chegam ali, vê aquela quantidade imensa de espíritos vampirizadores se nutrindo, digamos assim, usando, né, daquelas emanações do sangue para poder se sentir ainda vivo, vampiros literalmente, né? E o, o, o marido estava lá, não estava fazendo, né? Eles não estava se nutrindo do sangue, mas estava ali completamente dementado, completamente alienado. Por que eles estavam? Porque assim como eles sorviam as emanações do sangue dos animais, quando ele cometeu o suicídio, nas primeiras horas ali, né, eles também igualmente sorviam da vitalidade dele. Então ele estava ali como um brinquedo, sabe? Que eles iam ficar ali sorvendo a vitalidade dele enquanto houvesse para sorver. E ele estava completamente dementado. Só que esses espíritos, pela baixa padrão vibratório deles, pela condição difícil, eles não conseguiam perceber a presença. O André Luiz quis fazer-se visível, mas o Alexandre não permitiu, né? E aí o que acontece? O Alexandre se aproxima do Raul, né? Que era o rapaz que tinha cometido suicídio, né? E restaura neles, né? Restaura nele ali um pouco de bom ânimo. Ali ele fica envolvido numa luz muito grande. Então, esses vampiros não percebem a presença dos espíritos, mas sabem que eles estão lá por causa dessa luz imensa que envolve o Raul. E aí eles não têm mais acesso ao Raul. Então, eles partem, né, eles fogem ali desesperados, né, fazendo ali zombarias e tudo mais. E aí é chamado um resgate, né? O espírito ali totalmente dementado é resgatado a uma casa espírita ali perto, que funcionava como um pronto-socorro espiritual, né? Ali, eu preciso contar rápido essa história. Ali são feitos alguns trabalhos de influxo magnético, né? Porque para ele recobrar a consciência, e ele recobra, né? E ele retoma a consciência da forma mais dolorosa possível, né? Sem entender ao certo o que tinha acontecido. Aí ele recorda tudo. Até então ele estava totalmente dementado, não sabia quem ele era, quem era a esposa, não sabia nada. Então, quando ele é levado, né? O espírito é levado ali para essa casa de auxílio, né? Esse pronto-socorro espiritual, ele acorda totalmente dementado, assim, dementado não, totalmente perturbado, né? E aí ele percebe que ele foi descoberto. Ele não sabia se estava morto ou se estava vivo. Aí o Alexandre esclarece para ele: mas você não tirou a própria vida, né? Aí ele vê que foi descoberto, porque ele queria que ficasse encoberto isso daí. Fica com mais vergonha ainda e o sofrimento moral é muito maior, né? Mas é feito ali alguns cuidados preliminares
para ele, né? E ele, quando ele adquire essa lucidez, ele fala o que foi que aconteceu, né? Na verdade, aí a situação era mais complicada, porque ele era amigo, o sofrimento moral dele, ele era amigo do primeiro marido, a mulher não sabia, eles eram amigos, muito amigos. E o primeiro marido começou a se relacionar, né, a namorar, né, com a esposa, e ele também se apaixonou pela mulher. Então, só que ela gostou do amigo, e tanto que casou. Foi o primeiro marido dela, né? Que se suicidou, conforme ela havia dito. E ele não se conformava, morria de ciúme e tal, e ele queria pensar alguma forma de eliminar, de tirar o amigo ali do caminho, para ele poder ficar com ela. O que que ele fez? Olha o que que ele fez. Ele começou beber veneno em pequenas quantidades, para que o organismo se acostumasse. Então ele começou a ingerir veneno em pequenas quantidades, pequenas, e aumentando a dose, para que o organismo dele se acostumasse. Até chegar um ponto de uma dose que, se alguém sorvesse pela primeira vez naquela quantidade, morreria, né? Então o que que ele fez? Ele ficou bebendo veneno, ele próprio, né? Por um longo período, em doses muito pequenas e aumentando-as assim gradativamente. E quando ele já estava com o organismo dele bem adaptado ao veneno, ele convida lá o amigo para beberem, né? Serve lá uma taça de vinho, ele coloca o veneno que ele colocou para ele, colocou lá no do amigo, só que para ele o organismo dele estava adaptado e nada aconteceu, mas o amigo morreu, né? Então, na verdade, o amigo não se suicidou, o amigo foi assassinado. Então, ele se perturbou muito, ele passou a viver com essa culpa muito grande. A consciência perturbava, por isso que ele era acabrunhado, tristonho, né, como a mulher fala, né? E aí ele recebe, né, toda essa ajuda ali no centro, ele confessa o seu crime, né? E a mulher, e o Alexandre fala com ele, né? Explica que ele não poderia estar falando isso para ela, e tal, que ela precisava de ajuda e que ele foi socorrido. Olha, essa parte aqui é muito interessante. Olha, no pequeno drama em observação, meu amigo, você pode calcular a extensão e complexidade de nossas tarefas nos serviços intercessórios. Os nossos companheiros encarnados podem-nos, por vezes, pedem-nos, por vezes, determinados trabalhos muito distantes do conhecimento das verdadeiras situações. Para a sociedade humana, Raul é uma vítima de sicários ocultos, quando é apenas vítima de si mesmo. Para a companheira, é o marido ideal, quando foi criminoso e suicida. Só que ela tá, né, ela tá de boa fé, ela não acredita. Se ela descobre toda a verdade, ela ia se perturbar, os filhos iam se perturbar, tudo ia ficar ruim, né? Então não convinha, nesse caso aqui, para a ajuda ser completa, não convinha ela saber o que aconteceu, né? Convinha apenas o quê? Ela obter informações dele, ela se encontrar com ele, né? Então todo o trabalho envolveu isso daí, acalentar o coração dela. Foi promovido esse encontro, ela foi conduzida, né, por uma entidade amorosa para estar junto dele. Ele foi instruído para não dar mostras do que, né, de perturbação, de nada, por amor a ela, já que ele amava, né? Foi feito esse reencontro, ela acalmou o coração, ela perguntou para ele o que havia acontecido. Ele não fala, ele sentiu vontade de falar que se matou, mas ele não fala ele não fala o que aconteceu. Ele fala para ela, ele dá palavras de encorajamento para ela, né? Ele diz assim: olha, Esther, os processos da justiça divina não se encontram ao dispor de nossa apreciação. Guarda contigo a certeza de que estamos sendo instruídos todos os dias e em todos os acontecimentos. Aprende a procurar, antes de tudo, a vontade de Deus. Então, é essa a resposta que o marido dá para ela,
né? Para ela acalmar o coração, tipo assim, olha, não vale a pena, né? Nem tudo a gente sabe. O que importa é que eu estou bem, que eu estou sendo tratado aqui, você está bem aí, continue seguindo, sabe? Teve aquele desfecho bom, né? Aquela resposta à intercessão dela, né? Então, assim, termina esse capítulo, né? Tem ali algum ensinamento também referente àqueles tios na casa, mas pelo tempo, né, que já se excedeu bastante, fica aí para que vocês possam dar uma lida nesse capítulo, né? Então, assim, sabendo sempre que nós jamais estaremos desamparados, como nesse caso aqui, nessa história. Fiquem todos com Deus, muito obrigada. Boa noite a todos, desejo que todos estejam bem. Nós vamos dar continuidade hoje à leitura do resumo dos ensinamentos dos Espíritos, publicado no livro O Espiritismo em sua mais simples expressão. Como já vimos na semana passada, há um livro denominado de Iniciação Espírita, que é a união ou junção de 3 livros que Kardec publicou separadamente. São eles o Espiritismo na sua mais simples expressão, o que é o Espiritismo e instruções práticas sobre as manifestações espíritas. Vamos ver novamente o item 23. Supondo-se que a alma não tinha sido criada anteriormente e que aquela seja a sua primeira encarnação, é de perguntar-se como Deus, sendo sumamente justo e bom, pode atribuir-lhe responsabilidade pelos atos de seu pai, maculando-a com um pecado original que ela não tenha cometido? Agora, dizendo-se ao contrário que ela traz ao renascer o germe das imperfeições anteriores, que ela sofre na existência atual as consequências das suas faltas passadas. Dá-se ao pecado original uma explicação. Está bem clara essa explicação, mas também podemos confirmar em outro texto de Kardec, no livro Céu e Inferno, no capítulo 7, As Penas Futuras segundo o Espiritismo. Com base nas comunicações com os espíritos, ele escreve um item com o título de Código Penal da Vida Futura. E ele pontua 32 itens sobre as consequências das ações dos encarnados e desencarnados. E no item 21 ele escreve: a responsabilidade das faltas é toda pessoal. Ninguém sofre por erros alheios, salvo se a eles deu origem, quer provocando-os pelo exemplo, quer não os impedindo quando poderia fazê-lo. E para melhor entendimento desta responsabilidade, ele dá um exemplo. Assim, o suicida é sempre punido, mas aquele que por maldade impele outro a cometê-lo, esse sofre ainda maior pena. Agora vamos ao item 24. A diversidade das aptidões inatas, morais e intelectuais é a prova de que a alma já viveu. Se tivesse sido criada com seu corpo atual, isso não corresponderia à bondade de Deus, que teria feito umas mais avançadas do que as outras. Por qual razão há homens civilizados bons e maus, ignorantes e homens inteligentes? Quando se diz que uns viveram mais que os outros e mais adquiriram, tudo se explica. Item 25. Se a existência atual fosse a única e devesse sozinha decidir sobre o futuro da alma para a eternidade, qual seria o futuro das crianças que morressem em tenra idade? Não tendo feito nem bem nem mal, elas não merecem nem recompensas nem punições. Conforme a palavra do Cristo, sendo cada um recompensado de acordo com as suas obras, elas não têm direito à felicidade perfeita dos anjos.
nem merecem delas serem privadas. Diga-se que poderão, em outra existência, realizar o que não conseguiram naquela que foi abreviada, e não há mais exceções. Item 26. Pelo mesmo motivo, qual seria o futuro dos cretinos e dos idiotas? Ou seja, se referem a deficiente mental, né? Deficientes mentais, pessoas, né, com dificuldades mentais. Não tendo consciência alguma do bem e do mal, não tem responsabilidade pelos seus atos. Deus seria bom e justo ao criar almas em que falta a inteligência comum, destiná-las a uma existência miserável e sem compensações. Admita-se, porém, por outro lado, que a alma do idiota e do cretino é um termo antigo, né? É um espírito em processo de expiação, num corpo impossibilitado de exprimir o seu pensamento, como se fosse um homem robusto e que estivesse amarrado por laços, e não se terá mais nada que não seja na conformidade com a justiça de Deus. Então vemos aqui que o espírito pode ser muito inteligente e ter muitos conhecimentos, mas fazendo mau uso de sua inteligência, ele terá como consequência a impossibilidade de agir com liberdade para compreender a importância da inteligência, a importância e a utilidade que se dá à inteligência. Então, pessoas muito inteligentes, mas que fizeram mau uso da inteligência, podem nascer com deficiência, algum tipo de deficiência mental. Questão 27. Durante as suas encarnações sucessivas, o espírito vai pouco a pouco se aperfeiçoando pelo seu trabalho, alcança o final de suas existências corporais, entrando na ordem de espíritos puros. O item 28. Os espíritos encarnados encontram-se em expiação sobre a terra. Deus, qual um pai amoroso, não os entrega à sorte, sem um guia. Tem eles primeiro seus espíritos protetores que se esforçam em conduzi-los no bom caminho. Tem mais os espíritos em missão na terra. Espíritos superiores, de tempo em tempo encarnado entre eles, para lhes iluminar o caminho por meio de seus trabalhos e fazer a humanidade avançar na senda do progresso. Se bem que tenha Deus gravado a sua lei na consciência, julgou melhor formá-la de maneira explícita. Inicialmente enviou Moisés, porém as leis de Moisés estavam apropriadas apenas aos homens de seu tempo. Ele somente lhes falou das coisas da vida terrena, das penalidades e das recompensas temporais. O Cristo surge em seguida em complemento à lei de Moisés, apresentando ensinos mais elevados, a pluralidade das existências, a vida espiritual, as penas e as recompensas morais. Moisés os guiou pelo temor, o Cristo pelo amor e pela caridade. Agora vamos ao item 29. O Espiritismo é a terceira manifestação reveladora do poder e da bondade de Deus. Ele prova o futuro por meio de fatos patentes. Exprime em termos claros e sem equívocos o que disse o Cristo em parábolas. Explica as verdades desconhecidas ou falsamente interpretadas, revela a existência do mundo invisível ou dos espíritos e inicia o homem nos mistérios da vida futura. Vem em combate ao materialismo que se revolta contra a autoridade de Deus. Vem finalmente estabelecer entre os homens o reino da caridade e da solidariedade anunciado pelo Cristo. Moisés lavrou, o Cristo semeou, o Espiritismo vem colher. O item 30.
O Espiritismo não é uma nova luz, porém uma luz mais resplandecente, mais ampla porque surge de todas as partes da Terra pela voz daqueles que já viveram. A doutrina torna-se evidente, o que encontrava obscurecido, aclara as interpretações errôneas e reunirá um dia os homens em uma única crença, posto que não há senão um único Deus, sendo as suas leis iguais para todos. Marca finalmente a era dos tempos preditos pelo Cristo e pelos profetas. Então, nesse item do livro há uma observação interessante e esclarecedora. A expressão a cujas crenças serão baseadas no espiritismo cristão deixará claro que os princípios espíritas, como desenvolvimento dos princípios cristãos, serão a base da nova consciência terrena. O Espiritismo não pretende ser uma religião dominante, mas apenas oferecer à Terra transformada os princípios necessários à sua nova orientação. Trata-se de um processo histórico bem exposto na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo e no primeiro capítulo de A Gênese. Então, para pontuar essa colocação, com um pequeno trecho, vou ler um pequeno trecho da introdução do livro A Gênese. 2 elementos, ou, se quiserem, 2 forças regem o universo, o elemento espiritual e o elemento material. Da ação simultânea desses 2 princípios nascem fenômenos especiais, que se tornam naturalmente inexplicáveis, desde que se abstraia de um deles. Do mesmo modo que a formação da água seria inexplicável se abstraísse de um dos seus elementos constituintes, o oxigênio e o hidrogênio. Demonstrando a existência do mundo espiritual e suas relações com o mundo material, o Espiritismo fornece a chave para a explicação de uma imensidade de fenômenos incompreendidos e considerados, em virtude mesmo dessa circunstância, inadmissíveis por parte de uma certa classe de pensadores. Abundam nas Escrituras esses fatos, e por desconhecerem a lei que os rege, é que os comentadores, nos 2 campos opostos, girando sempre dentro do mesmo círculo de ideias, fazendo uns abstração dos dados positivos da ciência, desprezando outros o princípio espiritual, não conseguiram chegar a uma solução racional. Essa solução se encontra na ação recíproca do espírito e da matéria. É exato que ela tira à maioria de tais fatos o caráter de sobrenaturais, porém, que é o que vale mais, admiti-los como resultado das leis da natureza ou repeti-los? Então, agora nós vamos ver o item 31. Os males que atormentam os homens na terra têm como causa o orgulho, o egoísmo e todas as más paixões. Pelo contato de seus vícios, os homens se tornam reciprocamente desditosos, infelizes, punindo-se uns aos outros. Quando a caridade e a humildade substituírem o egoísmo e o orgulho, então eles não se prejudicarão mais entre si, respeitarão os direitos de cada um e farão reinar entre eles a concórdia e a justiça. Vejamos agora o item 32. Entretanto, como se vai destruir o egoísmo e o orgulho que parecem inatos no coração do homem? E esse fato se explica pela única razão de que os homens são espíritos que seguiram desde o princípio o caminho do mal e que emigraram para a Terra em decorrência desses mesmos vícios. É a isso que se pode chamar pecado original,
de que muitos ainda não se livraram. O Espiritismo representa um derradeiro apelo para a prática da lei ensinada pelo Cristo, a lei do amor e da caridade. Item 33. A Terra alcançará o período em que deverá se constituir em parada de paz e felicidade. Não é da vontade de Deus que os maus espíritos encarnados causem perturbação em prejuízo dos bons. Para tanto, deverão transferir-se para mundos menos adiantados, onde deverão trabalhar em favor do seu aperfeiçoamento através de experiências mais penosas. Esses espíritos formarão nesses mundos uma nova raça mais esclarecida e auxiliarão no progresso os seres mais atrasados que neles habitam. Somente deixarão esses mundos para outros melhores pelo mérito que adquirirem. A Terra foi para eles uma espécie de purgatório. Esses mundos serão uma espécie de inferno, porém um inferno onde reina a esperança. Item 34. Substituída a geração dos espíritos maus, surgirá uma nova geração, cujas crenças terão seu fundamento no espiritismo cristão. Estamos assistindo à transição que está se realizando, prelúdio da renovação moral da qual o Espiritismo assinala a chegada. Assim, estamos finalizando o resumo dos ensinamentos dos Espíritos e, portanto, vemos que estamos num momento de transição no planeta em que lentamente passará de planeta de expiação para planeta de regeneração. Que todos tenham uma boa semana.